Olá, espectadores. A diabetes é uma condição metabólica identificada por níveis elevados de glicose no sangue. Se não for diagnosticada, pode resultar em danos sérios ao coração, vasos sanguíneos, olhos, rins e nervos. Surpreendentemente, aproximadamente 422 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas por essa condição, resultando em cerca de 1,5 milhão de vidas perdidas anualmente devido diretamente ao diabetes. No entanto, o que são exatamente alguns sinais indicativos de diabetes? Hoje, discutiremos 11 sintomas comuns dessa condição, alguns dos quais você pode estar ignorando. É crucial consultar um médico antes de realizar mudanças significativas na dieta, especialmente se você possui diabetes ou está preocupado com o impacto de certos alimentos nos seus níveis de açúcar no sangue. Sem mais delongas, vamos começar. Um dos primeiros sinais a serem observados é a polidipsia, que se manifesta como uma sede excessiva. A polidipsia, ou sede excessiva, é um indicador inicial de diabetes que não deve ser subestimado. Quando há níveis elevados de glicose no sangue, os rins são incapazes de reciclar adequadamente a glicose removida da corrente sanguínea. Em um organismo saudável, os rins reciclam a glicose, mas em casos de diabetes, quando os níveis estão muito altos, os rins não conseguem acompanhar, resultando na excreção excessiva de glicose na urina. Esse processo, conhecido como diurese osmótica, leva à desidratação rápida do corpo. Além disso, o alto teor de açúcar no sangue pode causar boca seca, agravando ainda mais a sensação de sede. O manejo adequado do diabetes, que envolve medicação, ajustes na dieta e monitoramento regular dos níveis de glicose no sangue, é essencial para interromper esse ciclo. Pessoas com diabetes devem tornar a hidratação uma prioridade, consumindo muita água e bebidas com baixo teor de açúcar e sem cafeína para repor os fluidos perdidos devido à micção frequente. Essa atenção à sede excessiva é crucial, pois pode ser um sinal precursor de outros sintomas associados à diabetes que discutiremos mais detalhadamente ao longo do vídeo. A prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz são fundamentais para gerenciar a diabetes e mitigar seus potenciais impactos na saúde. Se você está em busca de orientações valiosas para transformar sua jornada em direção a um estilo de vida mais saudável, nosso canal é o seu guia. Oferecemos dicas práticas, conselhos de especialistas, receitas nutritivas e insights sobre bem-estar. Junte-se a nós para abraçar uma vida plena e equilibrada. Segundo, aumento da frequência urinária. O aumento da frequência urinária é um sintoma comum associado à diabetes, como mencionado anteriormente. Esta condição resulta no aumento da necessidade de ingestão de líquidos para compensar o volume de fluidos perdidos, devido à remoção do excesso de açúcar do sangue pelos rins, que o excretam na urina. Isso resulta em um aumento tanto no volume quanto na frequência da micção. Embora seja fundamental manter uma hidratação adequada, também é crucial manter os níveis de açúcar no sangue sob controle para mitigar esse risco. Alimentos com baixo índice glicêmico, como vegetais sem amido, incluindo folhas verdes, podem contribuir para a estabilização dos níveis de glicose no sangue. Controlar a dieta é uma medida importante no gerenciamento da diabetes e na prevenção dos efeitos adversos da micção frequente. Terceiro, perda de peso inexplicável. A perda de peso excessiva é um fenômeno que pode ser surpreendente para muitos, pois frequentemente se associa à obesidade e ao aumento do risco de elevação do açúcar no sangue. No entanto, é igualmente essencial compreender que a obesidade não é o único fator relacionado a esse risco, pois a perda de peso inexplicável também pode ser um sintoma de altos níveis de glicose na corrente sanguínea. Quando o corpo é incapaz de produzir insulina suficiente ou de processar eficientemente a insulina existente para converter a glicose em energia, o cérebro interpreta erroneamente que o corpo está passando fome.
Isso desencadeia um mecanismo no qual o corpo começa a consumir músculo e gordura corporal como fonte de energia, resultando assim na perda de peso inexplicada. Essa condição destaca a importância do equilíbrio na regulação dos níveis de açúcar no sangue e da resposta adequada à insulina. Quarto, persistência da sensação de fome. A persistência da sensação de fome é uma complicação significativa associada à resistência à insulina, comum em casos de diabetes. Indivíduos com diabetes enfrentam desafios quando seus corpos não produzem insulina em quantidade suficiente ou não utilizam eficientemente a insulina existente para facilitar a entrada de glicose nas células do corpo, mesmo após as refeições. Quando há uma discrepância na quantidade de insulina presente no sangue, o corpo continua a acreditar que precisa de mais alimentos, resultando em uma sensação persistente de fome. É crucial reavaliar a dieta, pois a fome constante pode levar a uma alimentação descontrolada, contribuindo para ganho de peso adicional. Uma abordagem dietética rica em fibras, incluindo alimentos como feijão, grãos integrais e lentilhas, pode auxiliar no controle desse sintoma. Esses alimentos promovem uma digestão e absorção mais lentas de carboidratos, proporcionando um fornecimento constante de energia e reduzindo os picos de fome. Além disso, a inclusão de proteínas de fontes como tofu, peixe e frango pode ajudar a manter a sensação de saciedade. Quinto, fadiga persistente. De maneira simples, nossos corpos dependem essencialmente de glicose para funcionar. Essas moléculas de glicose atuam como a principal fonte de energia para as células em nosso corpo, permitindo seu funcionamento eficaz. Quando se trata de uma pessoa com diabetes, a relação entre a produção de insulina e a entrada de glicose nas células é fundamental. A insulina desempenha um papel crucial ao facilitar a entrada de glicose nas células, principalmente porque a maior parte dela está presente na corrente sanguínea. No entanto, a produção de insulina pelo pâncreas diminui diante de um aumento nos níveis de açúcar no sangue. Esse cenário dificulta a entrada da glicose nas células do corpo, resultando em uma deficiência de energia para as células nos órgãos. Esse déficit energético contínuo no corpo leva a uma fadiga persistente. Para manter um suprimento constante de energia, é crucial incluir carboidratos na dieta. Alimentos ricos em carboidratos complexos, como a quinoa, um grão integral abundante em carboidratos complexos de digestão lenta, proporcionam uma liberação gradual de energia ao longo do tempo. O consumo desses carboidratos auxilia na manutenção de níveis estáveis de açúcar no sangue e fornece energia sustentada, combatendo a fadiga associada aos níveis elevados de açúcar no sangue. Sexto, problemas de visão. Uma camada sensível à luz de células localizada na parte posterior do olho, conhecida como retina, é afetada pela retinopatia diabética quando há um aumento nos níveis de açúcar no sangue. Esse aumento danifica os vasos sanguíneos na retina, levando a inchaço frequente e vazamento, resultando em problemas de visão e até mesmo interrupção do fluxo sanguíneo para os olhos. É crucial estar ciente de que essa condição geralmente afeta ambos os olhos e pode levar a uma piora na visão se não for tratada. Manter uma abordagem proativa em relação à saúde ocular e buscar tratamento adequado são medidas fundamentais para preservar a visão. A retinopatia diabética é uma condição séria que exige atenção médica para evitar complicações mais graves. Sétimo, dificuldade de concentração. Problemas relacionados à concentração podem surgir em indivíduos com níveis elevados de açúcar no sangue. A glicose é essencial para alimentar as células cerebrais, mas quando a resistência à insulina dificulta a entrada adequada de glicose nas células, a função cerebral pode ser comprometida. Isso pode resultar em dificuldade de concentração, redução da clareza mental e lapsos de memória. A busca por estratégias para melhorar a sensibilidade à insulina,
como a incorporação de exercícios físicos regulares e a escolha de alimentos de baixo índice glicêmico, pode desempenhar um papel crucial na promoção da saúde cognitiva e na prevenção desses problemas de concentração. Oitavo impacto na saúde mental. Os desafios impostos pelo elevado teor de açúcar no sangue não se limitam apenas ao domínio físico, mas também afetam a saúde mental. A condição de diabetes pode expor a saúde mental a riscos significativos e o consumo de álcool pode agravar esses efeitos. A ansiedade e a depressão são manifestações comuns em pessoas com diabetes, especialmente entre mulheres. Atualmente, de 30% a 40% dos diabéticos relatam experimentar sintomas de ansiedade. Diante dessa realidade, é crucial explorar estratégias de enfrentamento. A inclusão de alimentos como quinoa, arroz integral e pão integral na dieta é um exemplo de abordagem que pode contribuir para a saúde mental. Esses grãos integrais, ricos em carboidratos complexos, promovem uma liberação gradual de glicose na corrente sanguínea. Esse fornecimento constante de energia não apenas estabiliza os níveis de açúcar no sangue, mas também auxilia na prevenção de oscilações de humor e irritabilidade, frequentemente associadas às flutuações glicêmicas. Além disso, enfrentar a dificuldade de concentração, um desafio comum, pode ser abordado por meio de práticas regulares, de exercícios físicos e escolhas alimentares adequadas. Nono, cicatrização, lenta de feridas e infecções. Surpreendentemente, muitas pessoas observam um aumento nos níveis de açúcar no sangue quando notam uma recuperação lenta de feridas. O açúcar elevado no sangue pode causar danos aos vasos sanguíneos e prejudicar a circulação, essencial para a entrega de nutrientes e oxigênio aos tecidos lesados. Isso resulta em cicatrização de feridas mais demorada, aumentando o risco de infecção. Além do controle do açúcar no sangue, é crucial focar em elementos nutricionais adicionais para impulsionar o sistema imunológico, como alimentos ricos em vitamina C. A conexão entre diabetes e complicações potenciais em diversas partes do corpo destaca a importância do diagnóstico precoce e do tratamento eficaz, incluindo uma abordagem holística que abrange dieta, exercícios e acompanhamento médico regular. 10º, pele seca e coceira. No início deste vídeo, mencionamos que o aumento do açúcar no sangue leva à micção excessiva, causando a eliminação de fluidos corporais que resulta em pele seca e flácida. Além disso, pessoas com diabetes frequentemente desenvolvem uma condição chamada acantose nigricans, caracterizada por manchas escuras ou faixas aveludadas em dobras corporais, como pescoço, axilas ou virilha. Isso é um sinal de resistência à insulina e pode ocorrer em pessoas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2 associadas à obesidade. Além de focar na redução dos níveis de açúcar no sangue, é essencial concentrar-se em incorporar nutrientes adicionais na dieta para impulsionar o sistema imunológico. Alimentos ricos em vitamina C, como kiwis, morangos e laranjas, podem acelerar o processo de cicatrização de feridas, fornecendo uma fonte consistente de glicose na corrente sanguínea e ajudando na preservação da integridade da pele. Se o organismo enfrenta dificuldades na produção de insulina ou na sua utilização eficaz para fornecer energia às células, surge uma condição denominada cetoacidose diabética. Nesse cenário, o fígado passa a gerar energia através da quebra de gorduras, dado que há uma absorção insuficiente de glicose pelas células. Esse processo, conhecido como lipólise, resulta na produção de cetonas, as quais, em quantidades elevadas, podem colocar o corpo em um estado prejudicial. A cetoacidose diabética é caracterizada por um odor frutado na boca, frequentemente associado ao cheiro de maçãs azedas ou gotas de pera. Algumas pessoas comparam esse aroma ao de acetona ou removedor de esmalte.